apanhada de surpresa, mas a minha consciência obriga-me a estar aqui, para além do prazer que tenho em ouvir jovens portugueses a tocar a música portuguesa, que é uma coisa que há 60 anos, quase 60 anos de carreira que vou fazer, eu também me comprometi, porque também tive a felicidade de viver numa época em que se convivia muito com os compositores. Eu consegui ter mais ou menos um convívio de mais de 32, convívio evidentemente que se transformou numa amizade muito cúmplice entre mim e Lopes Graça, com o Jório Braga Santos, com outros Santos, com o Coronel Vasconcelos, com o Armando José Fernandes, com todos os professores de composição e não só do Conservatório de Lisboa, e depois fui professora do Conservatório e professora da Escola Superior de Música como coordenadora da classe de Música de Câmara. A minha amizade com o António Vitorino de Almeida, que é isso que me pesa a consciência de ter sido convidada logo por eles, foram tão simpáticos, para fazer enfim, um artigo sobre ele, é o que me traz aqui de improviso para dizer umas palavras sobre o António, porque essa é uma amizade que já é quase uma irmandade. Nós conhecemos há muitos anos, temos vivido momentos extraordinários desde que em 72 eu estreiei em Vilar de Mouros, no primeiro festival de Vilar de Mouros, a Sinfonia Concertante. E essa, digamos que, essa primeira grande emoção de tocar à frente da GNR, com maestros da GNR, com um grupo de coral de caminha, com 4 cantores solistas e piano, e depois no fim os bombos de Valacolos virem tocar, ou seja, subirem um vale que havia por trás, que foi ao ar livre, havia um vale onde nós estávamos a tocar embaixo e eles subiam aquilo e começava-se a ouvir aquele ruído que quase fazia estremecer o chão, não é? E a peça continua a tocar e aquilo está feito de maneira em que nós estamos todos a tocar tão forte, mas podemos tocar qualquer coisa, porque somos completamente absorvidos por aquela força enorme, não é, da percussão deles, que são uma beleza, porque eram desde pequenininhos até velhinhos, velhinhos. Então rodeavam-nos e aquilo acabava em grande alegria, em que o maestro depois fazia um sinal assim e a gente ia tocando o que acontecia. Porque depois todo o público era levado por aquela força telúrica da percussão e houve, era muito curioso, na gravação do António está um fogo de artifício e no fim de tudo houve o ladrar dos cães. Ficavam doidos com o fogo de artifício, não é? Portanto, ali está a sinfonia concertante mais completa. Depois fiz várias versões, uma com o António, no Tivoli, outra no Coliseu, sempre com os bombos, não faltavam os bombos. Outra no Coliseu com o Álvaro Cassuto e outra ainda com o maestro, eu agora de repente esqueci do nome dele, que foi diretor da Metropolitana. O? E de João Lázaro Costa. Não, bom, todos vocês conhecem pelo aeroporto. Miguel Graça Cruz. O Miguel Graça Moura, peço desculpa. Mas a minha memória, depois do concerto que eu tive que fazer ontem sobre o Observar Sem Nada, está assim um bocadinho atordoada ainda. Não é? Mas eu vim aqui para falar sobretudo sobre o António Vitorino de Almeida. O António Vitorino de Almeida, como vocês sabem, conhecem, é um filho único, mas ele costuma dizer que tem 3 irmãs. Uma que já morreu, que é a Natália Correia, e as 2 outras, que é a Maria do Céu Guerra e eu. Nós somos uns mosqueteiros do pior, não é? Quando nos unimos, para a frente é que é o caminho, e para a frente quer dizer fazer música e poesia, e sobretudo criar nos jovens, que é isso que eu aplaudo muito naquilo que vocês estão a fazer, a vontade de tornar conhecida uma música que é nossa e que tem sido várias vezes muito maltratada, sobretudo esquecida,
Porque há intérpretes portugueses que são responsáveis, que tocam no estrangeiro e que dizem que não há música portuguesa. Isso é uma coisa que a mim me revolta muito. Primeiro, porque não é verdade, e segundo, porque nós temos uma coisa qualquer que está no gênero, no nosso gênero dos portugueses, que é esquecer o nosso património. Que é todos, já não é só património musical, é património artístico em geral. Nós temos património arquitetónico maravilhoso, temos a literatura fantástica, temos tudo na arte, fomos pioneiros de imensas coisas. Eu própria tive a felicidade de pertencer a um grupo, ao primeiro grupo de teatro musical do país, dirigido pela Constança Capdeville, que fez seminários de teatro musical na Gulbenkian e que realmente criou uma série de gente nova, que hoje, do qual faz parte o Sérgio Azevedo também, que hoje quer e tem uma vontade muito especial e que eu apoio a 100%, que é transformar o concerto cada vez mais em espetáculo. Ou seja, aproximar os intérpretes do público, explicar as coisas, falar, não é concertos comentados, não é nada disso. É falar sobre as obras, ter a coragem de se duplicar, ou seja, de ter este papel de vir falar com o público de frente. Nós, por exemplo, os pianistas, que estamos sempre de perfil, não é? Entramos de perfil, tocamos de perfil, quase saímos de perfil, não é? Portanto, não temos ocasião de contactar com o público. E depois, além disso, a aproximação, a chamada adrenalina, não é? Que nós temos quando subimos ao palco, depois partilhada com o público, assim, é muito mais positiva. Funciona realmente. António Vitorino de Almeida é um personagem que, infelizmente, tem que me repetir. Genial. Genial no sentido lato da palavra. É um homem que, quando escreve magnificamente, Lopes Graça também. É um homem que, quando dirige, não é um grande mestre, mas dirige muito bem as obras dele e é muito correto em saber o que é que pode dirigir e o que não pode, o que também é muito bom. É um indivíduo que eu tive agora a oportunidade, junto com um grupo de amadores, todos escolhidos por ele, de fazer um filme sob a direção dele, que vai sair daqui a pouco tempo. Espero ter a felicidade de poder partilhar convosco numa sala de cinema um filme chamado O Tempo e as Bruxas. Agora já está oficializado, porque ele já está terminado, e assim que for oficializado, ou seja, através da Câmara de Cerveira, que foi quem patrocinou, quer dizer, ajudou o patrocínio, porque fazer um filme com tão poucos meios financeiros também é outro milagre que o António faz. Ele escreve, ele dirige, ele é um realizador espantoso que está ao pé de nós, ao nosso lado, que nos explica os papéis todos e que também tem a facilidade tão grande de escrever, que até de vez em quando agarra no nosso guião e diz assim: espera aí um bocadinho, escreve ali 3 coisas, diz, agora não usas aquela frase que ias dizer e vais dizer esta assim, e tudo funciona, tudo aquilo funciona, porque tudo está na cabeça dele, porque ele é um criador nato. Lopes Graça dizia: aquele homem cria demais, é genial demais. O problema que ele tem é saber digerir as suas qualidades. Dizer mais do que o António agora é só, no fundo, procurar cada vez mais divulgar a sua música e trazê-lo, porque trazê-lo até vós. Ele só não faz mais e não anda mais de um lado para o outro porque não pode. Porque se ele pudesse, teria umas rodinhas e que andaria, porque ele anda pelo país todo, que não sei se sabem, mas o António é um homem que vive do seu trabalho diário. Ele não tem uma compensação financeira de lado nenhum. Ele não é professor nem foi, nem tem reformas estatais nenhumas. Vive completamente do seu trabalho diário, que é compor,
escrever e criar. O que eu tenho que dizer também é que fiquei muito satisfeita quando vi os colaboradores desta revista e prometo aqui solenemente que na próxima revista, quando me convidarem, eu gostaria muito de fazer um artigo sobre as glosas do Fernando Lopes Graça. Visto a revista chamar-se Glosas e ser uma obra que eu gosto muito, uma obra que ainda ontem toquei algumas, e que é um mapa de Portugal. Portanto, são temas tradicionais portugueses tratados de forma poética por Lopes Graça. São 11. Todo o país. E eu gostaria muito de fazer um artigo e vou. Prometo que desta vez tem-me acontecido coisas terríveis, entre elas coisas dramaticamente terríveis, como a morte de um filho. Vai fazer agora um ano, e que isso transtornou muito toda a minha vida física, moral, psíquica, etc. Houve concertos que não se puderam fazer e que passaram para mais tarde, e isso realmente eu fui dizendo, eu faço, eu vontade tinha sempre. Falar sobre o António é sempre um prazer para mim, sobretudo até quando ele quiser e vocês tiverem a oportunidade, não me importo de subir para o palco e fazer os concertos como temos feito, em que cada um de nós se vai desafiando ao outro. Eu trago peças que ele não conhece e ele depois improvisa-se, aliás. E isso é uma parceria que nós já fazemos há uns anos e que costumamos fazer sempre nos concertos dele em Caminha, que é uns concertos extraordinários, que diz concertos de António Vitorino Almeida, mas nunca diz quem toca. Eu recordo-me que num deles, aqui há uns anos, há 3 anos seguramente, estava a sala cheinha em Moledo e nós chegámos mesmo à hora e o António dizia, deixem passar esta senhora porque ela vai tocar o concerto, não pode começar sem ela. É ela que vai tocar. Como não estava anunciado, ninguém sabia que era eu, e era eu que ia começar o concerto, exatamente, com ele. Tivemos o gosto enorme de termos participado a 6 mãos no último concerto que fizemos com o Artur Pizarro. O António fez uma peça com temas de Charlie Chaplin, em que tocámos os 3. Imaginem-me em sanduíche, com o António do lado esquerdo e o Artur do lado direito. Não pode, do mesmo piano. Foi uma coisa inacreditável, mas realmente foi as coisas que o António imagina e que com a nossa participação sempre a 100%, porque ele tem o poder de agarrar em nós e de nos levar no seu entusiasmo, e nós vamos todos. Foi muito engraçado, muito especial sentir um punhado de pessoas vindas dos mais diversos quadrantes da música, da arte e da vida normal portuguesa juntarem-se para fazer os personagens mais do outro mundo, ou mais do tempo e das bruxas de um tempo não existente e de umas bruxas que não se veem nunca e que espero que a gente se venha encontrar numa sala de cinema. Muito obrigada, muitos parabéns e as maiores felicidades para quem tem jovens, que essa é uma das razões que me trouxe aqui e que me dá a coragem de pensar que, ao fim de tantos anos, 35 de ensino, 60 de carreira, que toquei sempre música portuguesa nos meus concertos em toda a parte, tanto com a obsessão como sozinha, como com a Anabela. Aqui toquei, não nesta sala que é nova, mas neste museu, muita coisa portuguesa, com o Álvaro Salazar, a Sofia sabe, lembra-se disso, não é? E que realmente é aquilo que nós, portugueses, temos que defender, é o nosso património. Muitos parabéns e muitas felicidades.